A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 6, que traz como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Ao longo do trimestre estamos estudando o tema A Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo. Então hoje é sobre santificação e o papel do Espírito Santo nesse processo da santificação, a ética do Espírito Santo, como está escrito aqui. E vamos começar definindo, a nossa lição tem as definições lá, os irmãos que leram a lição, e eu peço aos irmãos que sempre leem a lição para se inteirar com mais profundidade do assunto, para não ficarem restritos, resumidos em ouvir uma explanação do que está na lição. É melhor ir na fonte da lição, conferir versículos bíblicos para crescer no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do Senhor. Começamos então, como já disse, conceituando o que é santificação. Os irmãos vão ver na lição que lá tem as palavras em hebraico, Kadash, Kadesh, Kadosh. Todas essas palavras ali têm significação nessa área da santificação. Então, santificação, santo. Santificação é o quê? É o ato de santificar, de separar. Santo é separado. Então, essas palavras significam ser santo, ser santificado, posto à parte. E os comentaristas dessa lição, no geral, estão também falando que essas palavras significam também isso separado, mas significa também cortado. E eu achei muito interessante isso, que faz todo sentido. O santificado é alguém que foi cortado de algum lugar, cortado e colocado à parte. Então imagine aí a figura de uma árvore, que você vai ali e corta um galho e coloca à parte, corta um fruto e coloca à parte. Então foi exatamente o que aconteceu conosco, com o povo de Deus. O povo de Deus que é chamado para servir a Deus. Nós somos tirados, cortados do mundo, da nossa vã maneira de viver. Nós somos tirados, resgatados e colocados à parte. Ou seja, nós fomos santificados. Nós passamos por um processo de santificação, de separação. No Novo Testamento, a palavra é ágios, que significa santo. E também tem relação entre as palavras, há uma relação entre as palavras santificação e consagração, que embora não sejam exatamente sinônimas, mas têm significados muito semelhantes. Significa exatamente alguém separado. No Antigo Testamento, esse processo de consagração era aplicado para pessoas e utensílios que são reservados para uma finalidade, ou seja, para Deus. Então, quando uma pessoa é consagrada, ela é consagrada para Deus, ela é separada para Deus. Quando um utensílio era consagrado, ele era separado para Deus. Então, nesse sentido aí, santificação e consagração têm o mesmo significado. Ainda hoje nós usamos esses termos no nosso dia a dia, na nossa experiência de igreja evangélica, de povo de Deus. Ainda hoje, quando nós vamos separar obreiros, qual que é a designação que nós usamos? Qual a palavra mais usada? Consagração. E quando nós falamos consagração, não é que nós estamos submetendo aquele obreiro a uma vida de oração, piedosa, de jejuns. Quando nós falamos o obreiro fulano de tal será consagrado, nós queremos dizer, ele vai ser separado. Agora, a consagração pessoal, que já é uma outra coisa, ele é que vai ter que providenciar essa vida de consagração, para que possa oferecer algo na obra de Deus, na casa de Deus. Então, até hoje nós usamos esse termo, consagração. Hoje nós ainda consagramos também coisas, muitas coisas, esse costume ele não é antibíblico, de você consagrar algo para a obra de Deus. Um instrumento, por exemplo,
Você pode consagrar, fala, esse instrumento aqui é consagrado. Então você não pode usar para outra finalidade. Se você consagrou para Deus, é para a obra de Deus, é para a casa de Deus. Então aquilo é de Deus. Até um carro pode ser consagrado a Deus. Suponhamos que a igreja compre um carro, ela fala, esse carro aqui está consagrado para a obra de Deus. Não vai poder ser usado para outras finalidades. Ele vai ser usado exclusivamente na casa de Deus. Então, santificação e consagração são palavras que estão bem próximas em suas significações e muito usadas no meio do povo de Deus. Acerca da santificação, nós sempre falamos, a santificação ela é progressiva. Nós somos santos, mas vamos nos tornando santos também, mais separados. A cada dia nós abandonamos algo que desagradava a Deus, um comportamento, um procedimento, um pensamento, qualquer coisa que desagradasse a Deus, nós vamos abandonando aquilo ali, vamos melhorando, nós sabemos que está errado, nós vamos nos libertando daquilo dali. O pastor Aguinaldo Betti costuma falar, e eu repito aqui sempre, que hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Isso aí é um progresso na vida espiritual do crente. Ele vai se santificando a cada dia que passa para Deus. Então esse, na minha opinião, é o principal sentido da santificação, que é progressiva. Mas há também a chamada santificação posicional. Quando você aceita Jesus, você já é santo no sentido de separado. A sua posição deixou de ser a posição de um ímpio sem Deus, de um ímpio imundo, imoral, indecente, e passou a ser um santo do Senhor. Perfeito? Não, com muitas mazelas ainda, mas você já foi tirado, você já foi cortado, separado para Deus. Agora Deus vai trabalhar, o Espírito de Deus vai trabalhar, vai burilar a sua vida, vai esmerar você para que você atinja um padrão mais elevado de santidade, um padrão mais elevado de dedicação, de consagração ao Senhor. Deus vai trabalhar nisso, você vai trabalhar nisso também. Então, santificação posicional. Se alguém te perguntar o que é, você fala assim, olha, santificação posicional é a posição que eu passo a ter quando eu aceito a Cristo. Eu passo a ser santo, eu estou na posição de santo, de separado. E a santificação progressiva é aquela que nós vamos militando aí no dia a dia para melhorarmos diante de Deus. Nós vamos nos esforçando, nós vamos nos consagrando ao Senhor, a fim de que sejamos cada vez mais santos, mais separados do pecado. Mas aqui diz o seguinte, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então nós somos comprometidos com a ética do Espírito Santo. Para nós sabermos o que seria a ética do Espírito Santo, nós temos que saber o que é ética. Ética nós já falamos que é a ciência do comportamento. Ética está relacionada com costumes, com hábitos. Então, ética vem de ethos, que tem a ver com isso mesmo, costumes, hábitos. E nós temos costumes, nós temos hábitos. Os povos, em todas as épocas, têm os seus costumes, têm os seus hábitos. E o povo de Deus também tem os seus costumes e os seus hábitos. Eu me lembro que no passado havia muita discussão sobre costume, doutrina e costumes, e alguém falava, isso daí é a doutrina da Assembleia de Deus, o outro falava, isso não é doutrina, esses são os costumes da Assembleia de Deus, a forma de vestir, a forma de se comportar, algumas coisas que os crentes não usavam naquela época, tudo fazia parte dos costumes, dos hábitos do povo de Deus. E isso é válido, irmãos, isso é muito válido. A tradição fortalece o povo de Deus. O povo de Deus tem que ter uma identidade, e essa identidade é externa também.
Essa identidade externa. E o povo de Deus perdeu muito nas últimas décadas por perder a sua identidade. Identidade no falar, identidade no vestir, identidade no pensar. Nós pensávamos uma mesma coisa e temos que continuar pensando uma mesma coisa. Nós somos uma unidade. Hoje, dentro da igreja, já há crentes que têm os mais diversos pensamentos. Apesar dos esforços, aí eu posso falar da nossa liderança, né? Apesar dos esforços da liderança em convencer, em mostrar o que é bom para o reino de Deus, não o que é bom em particular para o líder, para a liderança, não, o que é bom para o reino de Deus. Apesar desses esforços, nós ainda temos crentes que têm pensamentos diferentes. Falar, eu penso diferente, eu tenho uma visão diferente. A visão diferente é falta de consagração, é falta de palavra, é falta de sabedoria do Espírito. E por isso que tem uma visão diferente. É por isso que hoje é possível encontrar, não nas nossas igrejas, mas em outras igrejas por aí, é possível encontrar crentes que defendem aborto, crentes que defendem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então é possível encontrar já essas pessoas dessa forma. Por quê? Porque não tem mais identidade, perdeu a identidade, não tem mais o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Mas o povo de Deus sempre teve um mesmo pensamento, o mesmo sentimento, as mesmas regras de conduta. E são regras de condutas superiores às regras de conduta do mundo. Então, se o mundo exige determinados comportamentos de respeito ao próximo, de respeito à autoridade, nós estamos sujeitos a um código de ética bem mais rigoroso, porque nós vamos para os preceitos da palavra. Então, ética é comportamento. A ética do mundo, ela varia muito. Varia de cultura para cultura. E ela varia no tempo. Isaías falava daquelas pessoas que ao mal chamava bem, ao bem chamava mal. Isso é ética. É a ética da pessoa. E aí, você me pergunta, será que nós não estamos vivendo numa época onde as pessoas também estão assim? Elas defendem absurdos. Inclusive, pessoas investidas de autoridade, como são os parlamentares de determinados partidos, com determinadas visões de mundo, defendem coisas absurdas, coisas completamente absurdas. É a ética deles, é a ética mundana. Mas nós não seguimos a ética mundana, nós seguimos a ética cristã. Então, hábitos e costumes baseados em preceitos da palavra de Deus. Essa é a ética cristã. É a que tem como base preceitos da palavra de Deus. A doutrina de Cristo é que nós seguimos. Então, nós temos uma ética própria. E a ética de Cristo, a ética da palavra, ela não muda. Ela é eterna. Não muda de cultura para cultura. Não muda de época para época. A ética mundana, ela muda. Às vezes o comportamento de uma forma passa aí 100 anos, 200 anos, 300 anos, começam a se comportar de uma forma completamente diferente. Mas a ética da palavra é imutável, porque o nosso Deus é imutável e os seus preceitos são imutáveis. Então, a ética do Espírito Santo vai ser a ética da palavra de Deus também. Vamos, antes de falar sobre comprometidos com a ética do Espírito, nesse quesito santificação, vamos começar falando da santidade de Deus. Deus é santo. Deus vive na mais alta dimensão de santidade. Quando nós lemos, e eu transcrevi aqui, Isaías capítulo 6, versículo 3, é dito dos serafins, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o nosso Deus é santo, santo, santo.
O nosso Deus não pode sequer ser contemplado, não poderia sequer ser contemplado por aqueles seres angelicais, dada a sua santidade. Então o nosso Deus, ele tem o mais alto índice de santidade. Ele é a própria santidade. Há um versículo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que diz que Deus habita na luz inacessível. Inacessível é aquilo que não pode ser acessado. E Deus habita nessa luz. Dê para os irmãos perceberem como é a santidade de Deus, quão grande e poderosa é a santidade de Deus. E eu me recordo de uma tradução que falava que o Senhor habita na luz imarcessível. Imarcessível, eu até procurei essa tradução, mas não achei. Imarcessível, no sentido próprio desse termo, quer dizer que não murcha. Flor imarcessível, uma flor que não vai murchar, que não perde o viço, que não perde o frescor. Mas existe um sentido figurado para imarcessível, que quer dizer aquilo que é impossível de corromper. Então Deus habita numa áurea de luz, de glória e de santidade, que é impossível de se corromper, é incorruptível, é inalterável. Aleluia, glória a Deus. É nesse lugar que esse Deus tremendo habita, um lugar onde não há mancha, um lugar onde só há glória e santidade. E esse Deus que é santo, exatamente isso, por ele ser santo e ser o nosso Pai, Deus é nosso Pai. E ele quer que nós, como filhos, sejamos também santos, assim como ele é santo. E é exatamente o que ele vai falar ao longo de toda a palavra de Deus. Ele chama para si essa responsabilidade. Como, por exemplo, Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, por quê? Porque eu sou santo. O Senhor Deus está querendo dizer, assim como eu sou santo, e vocês são meus filhos, vocês também devem ser santos. Devem ser separados, devem ser cheios de graça, cheios de glória. Esse é o plano de Deus, é o projeto de Deus para nós, a sua igreja. Santidade, separação. Quando nós falamos em santidade, ser santo, santidade na igreja, muitas vezes nós fazemos uma conexão, nós fazemos algumas conjecturas que nos levam sempre para os pecados relacionados com sensualidade. Mas é bem mais que isso, irmãos. Quando você fala de santidade, não é só que você tem que vigiar para não cair em adultério, para não cair em fornicação, para não cair na sensualidade, na imoralidade. Não é só isso. É muito mais que isso. Ser santo é isso também, e essa é uma das principais mazelas do nosso tempo, aliás, de todas as épocas, né? Mas principalmente do nosso tempo. Mas a santidade, a separação que Deus exige de nós, como igreja de Deus, é mais do que isso. Não é só nos abstermos da prostituição, do adultério, da fornicação, da lascívia, da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. Não é só isso. É muito mais que isso. E é o que nós vemos aqui no versículo anterior, inclusive eu já lido aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde está escrito assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Percebam, os irmãos, que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E aí aqui já é mais complexo,
Porque não basta você se abster de uma ou outra coisa. Você tem que ter um padrão de conduta ilibado. Então, às vezes, a pessoa não está em adultério, não está em prostituição, não está em nada disso, mas mente, mas é avarento. Mas como existem crentes avarentos? Como existem crentes avarentos? Crentes egoístas, crentes que querem levar vantagem, inclusive em cima dos próprios irmãos, muitas vezes, querem levar vantagem, dar um mau testemunho no mundo, porque até os próprios mundanos percebem que ele é avarento, ele quer levar vantagem em cima do próprio companheiro, dos próprios amigos. Não podemos ser assim. Isso desagrada a Deus, isso entristece o Espírito Santo. Existem crentes que são tão egoístas que eles não se importam com as finanças da igreja, não entregam seus dízimos na casa do Senhor, como recomenda a palavra de Deus, não se importa com os projetos da igreja, que não são projetos de homens, são projetos de Deus, e que não são projetos só dessa igreja específica, dessa denominação, mas está inserido em um projeto maior, que é o projeto do reino de Deus. Cada denominação que está na presença de Deus faz parte de um projeto maior. É o projeto do reino de Deus na terra. E tem gente que não participa desse projeto. Ele é alheio a esse projeto. Ele é um espectador, ele não tem sentimento algum. Ele vive para ele. Ele vive a vida dele. E eu pergunto, será que esse é santo? É separado para servir? Será que esse é consagrado? Então essa lição aqui é uma lição para nós refletirmos sobre isso daí. Nós fazermos aí um autoexame, uma autoanálise das nossas vidas. Nós temos sido úteis na casa de Deus? Há pessoas que só pensam na casa de Deus ou a obra de Deus como motivo para tirar proveito. Quantos não são assim hoje, irmãos? Quantas pessoas não se projetaram no mundo, se aproveitando da obra de Deus, conquistaram mundos e fundos, usando a obra de Deus para atingir seus objetivos pessoais? Então isso não é válido, isso não é adequado. O adequado é nós servirmos a Deus, nós nos doarmos, nós nos desgastarmos por causa da obra de Deus e não levarmos vantagem com a obra de Deus. Não estou falando aqui que aqueles que fazem a obra de Deus não são dignos dos seus salários. Se eu falasse isso, estaria contrariando e violando preceitos da palavra do Senhor, que Deus quer sim ter os seus obreiros separados. Deus quer isso, mas separados e consagrados, e sem nenhum exagero também, com toda modéstia. Então nós temos que pensar nesse conceito de santidade de forma mais alargada, é em toda a maneira de viver, é no trato com as pessoas. Nós não podemos ser injustos, você não pode ser injusto dentro da sua família, você não pode ser injusto, não pode ser egoísta dentro da sua família. A gente às vezes procura falar isso para os nossos filhos e muitas vezes eles não compreendem. E cada um às vezes quer levar a sua vida. Não é assim. Você tem que se preocupar com o outro. Imagine uma família onde um não preocupa com o outro. Onde um irmão não preocupa com o outro irmão. Com o bem-estar dele. Se está tudo bem com ele. O que ele pode fazer para ajudar. Mas temos que ter essa preocupação. E na igreja que há entre nós um vínculo espiritual é a mesma coisa. Nós temos que nos preocupar com o outro também. No trabalho também, nós temos que dar um bom testemunho, não podemos ser pessoas egoístas. Já pensou um crente que dá um mau testemunho, que no trabalho dele ele é conhecido por ser um egoísta, por querer levar vantagem, um encrenqueiro, com quem ninguém quer trabalhar? Que vergonha! Será que ele está cumprindo esse preceito da santidade em toda maneira de viver? Por certo que não.
Então, o crente tem que ser uma pessoa santa, separada de Deus, em todos os ambientes em que ele frequentar. No Velho Pacto, quando alguém era santificado, ou quando alguém era consagrado, havia todo um ritual de consagração, como quando Arão e a sua casa foram consagrados para a obra de Deus. Então, tinha todo um ritual de purificação. Mas, no Novo Testamento, não existe esse ritual de purificação humano. Não existe isso. Um ritual para a consagração, um ritual para a santificação de crentes ou de obreiros. Não existe isso. Porque no Novo Testamento nós temos os chamados agentes de santificação. Quem santifica o crente? Em primeiro lugar, quem santifica o crente e é um agente de santificação é o precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Esse é o primeiro que vem sobre o crente, o purificando de todo o pecado, de toda a iniquidade. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós fomos resgatados, purificados da nossa vã maneira de viver pelo sangue de Cristo. Então essa santificação posicional que ocorre imediatamente na nossa vida é porque o sangue do Senhor passa por sobre nós e nos purifica de todo o pecado. E aí nós estamos purificados, nós estamos santificados. E a partir dali, obviamente, vamos continuar tropeçando num ou no outro ponto, e é por isso que a santificação é progressiva, porque se não fosse assim, após essa primeira purificação que é pelo sangue, nós já estaríamos perfeitos e acabados, espiritualmente falando. Mas não é assim. O Senhor nos purifica dos pecados que nós pecamos até aquele momento. Estamos purificados e perdoados. E agora nós somos colocados à parte. Fala, agora, esses aqui são santos, são separados. E aí entra o papel dos outros agentes da santificação, como o é, por exemplo, o Espírito Santo que habita em nós. Veja, irmãos, Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós. Obviamente ele vai nos santificar, porque ele vai nos conduzir para uma vida de consagração a Deus, se é que nós não temos entristecido o Espírito Santo, se é que nós não temos resistido o Espírito Santo. Porque se nós entregarmos a nossa vida para o Espírito Santo, ele vai conduzir a nossa vida em santidade. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 13 e 14, está dito: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o fato de nós termos o Espírito de Deus significa dizer que nós somos filhos de Deus. Nós temos o selo da promessa, o selo da propriedade de Deus está sobre nós. E esse Espírito vai nos santificar, nos conduzindo à prática das boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo vai santificar a nossa mente. Aleluia. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, não há espaço para as mazelas do pecado. Os irmãos que são mais antigos aí conhecem aquele quadro do coração. O que acontece quando o Espírito Santo vai entrando em um coração? Coração é mente.
quando ele vai entrando na nossa mente, o que vai acontecendo? Qual o fenômeno que acontece? Todos os outros pecados vão saindo. O orgulho, a soberba, a imoralidade, todas essas coisas vão saindo de dentro do coração do crente, de dentro da mente do crente. Mas é necessário que ele dê lugar para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo promova esse processo na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Tem muitos crentes que estão doentes espiritualmente porque não deram lugar ao Espírito Santo. Temos que dar lugar ao Espírito de Deus para que ele possa operar poderosamente em nossas vidas. E não há limite. A cada dia que passa, você pode dar mais lugar para o Espírito Santo, para ser uma bênção no reino de Deus. E para viver bem também, para viver alegre, para viver feliz, para viver confiante, para viver cheio de esperança, e de graça, e de paz, e de gozo, e de alegria. Então, o segredo é dar lugar para o Espírito Santo. Outro agente de santificação é a palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 17, orou por nós, intercedendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus, biblicamente falando, é água. E a água faz o quê? Purifica, limpa. De modo que os crentes que têm contato com a palavra têm a possibilidade de estar com as suas vidas purificadas, limpas, pela ação da palavra. Quem medita na palavra, quem lê a palavra, está se santificando. De modo que aqueles crentes que são amantes da palavra de Deus são os crentes mais santos. E nós temos que aprender isso. A palavra de Deus é tal qual um espelho. Quando nós lemos a palavra, nós vemos a nossa imagem refletida nesse espelho, palavra de Deus. E aí nós vamos ver nosso estado, nossa situação. Quando você lê a Bíblia, será que você sente as suas mazelas? Sente as suas chagas? Sente a necessidade de melhorar diante de Deus? A necessidade de buscar mais a Deus? De entrar mais na presença de Deus? Se assim é, você está no caminho correto, porque é assim que tem que ser. A palavra de Deus é agente de santificação. Muitas pessoas, elas querem ser grandes no reino de Deus, na casa de Deus. Às vezes eu ouço pregadores, ouço pastores, e o que nós observamos muito é triunfalismo. São pessoas portentosas, com muita empáfia. Elas se dirigem ao seu auditório e querem ser grandes. Cada um quer superar o outro. Quer pregar no congresso maior, quer pregar para o maior número de pessoas. Tem gente que tem como projeto de vida pregar para 10 mil pessoas, e isso e aquilo. Irmãos, não é por aí. E nessa lição eu quero ensinar uma coisa para os irmãos. Quem é o maior no reino de Deus? Parece que essa foi uma preocupação, ou uma indagação, não diria uma preocupação, mas é uma indagação antiga, né? Quem é o maior no reino de Deus? Pois eu vou responder para os irmãos. O maior é o mais santo. E o mais santo não vai querer saber se ele é o maior ou não, porque ele é santo, ele é mais separado, ele é mais contrito, ele é mais entregue, ele é mais consagrado. Então, para ele pouco importa a sua posição em relação aos demais irmãos. Mas o mais santo é o maior. Por quê? Porque ele está mais próximo de Deus.
E quanto mais próximo de Deus ele está, mais santo ele fica. E mais santo ele quer ficar. Aleluia. E essa deve ser a vida do crente. A busca pela santidade. Não pelo reconhecimento, pelos tapinhas nas costas, pelas referências que se faz ao seu nome. Não pelas conquistas que ele já fez nessa terra. Não, não é por aí. Há pessoas que pensam que se for coisas espirituais, aí sim ele pode falar que ele é um grande conquistador. Não. Em hipótese alguma nós devemos querer ser superior aos nossos irmãos. Isso é falta de humildade, isso é soberba, isso é arrogância. Independentemente do que seja o objeto de desejo dessa grandeza. Por fim, nosso tempo é findo. Gostaríamos de dizer que santificação não é apenas uma opção para o crente, mas um dever, já que a santificação é um requisito imprescindível e inafastável para a obtenção da salvação. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual a santificação ninguém verá o Senhor. Então, ser santo não é uma opção do crente, é um dever do crente. Ele tem que ser santo, porque se ele não for santo, ele não vai ver o Senhor. Então, irmãos, vamos nos esforçar. A luta é grande, a peleja é renhida, mas vamos nos esforçar para levarmos uma vida de santidade, de separação do erro, de separação do pecado, uma vida de consagração. Vamos deixar a avareza, vamos deixar a idolatria. Idolatria não é só coisa de católico, é tudo aquilo que você põe no lugar de Deus. Vamos deixar todas essas coisas de lado e vamos nos voltar para Deus, para servir ao Senhor com alegria. E que o Espírito Santo possa falar melhor e de forma mais profunda em teu coração. Amém.